sabe que eles falam da antiga Estrada Real, Estrada Imperial. É um caminho criado ainda no período jesuítico, que começava lá no centro da cidade, percorria o que hoje é Radial Oeste, Intendente Magalhães, Avenida Suburbana, Avenida Santa Cruz, Cesário de Mello e Felipe Cardoso. Hoje a gente pode visitar o Marco 10 e o Marco 11. Segundo alguns historiadores, existia uma lei que dizia que o monarca supremo não poderia se afastar mais do que 12 léguas de distância do trono, senão qualquer um senta lá e pega o trono. Estando a 11 léguas de distância, Santa Cruz seria o lugar mais longe dentro desse território seguro. Por isso temos aqui no centro do Santa Cruz o Marco 11. Originalmente ele ficava numa calçada e aí teve uma reforma do bairro onde deram esse destaque para eles, colocando agora no lugar central. Mas muitas das pessoas não sabem o que significa esse Marco 11. Eu mesmo passei a infância toda perguntando para meus pais o que era o Marco 11 e a resposta deles era o comércio de Santa Cruz. Eles não identificavam que aquele monumento ali era o Marco 11. A fazenda de Santa Cruz teve seus escravizados libertos por ocasião do casamento da princesa Isabel com Cândido. Foi o presente do pai da princesa Isabel de casamento para sua filha. Nesse momento, então, todos eram livres, eram remunerados e continuavam a trabalhar aqui porque tinham condições disso. A partir do momento que a família imperial é exilada, em 1889, os republicanos tomam o poder e eles expulsam esses negros daqui, porque eles não querem pagar uma remuneração aos negros. Eles mantêm um único grupo, justamente os músicos, porque ninguém fazia uma festa tão boa quanto eles. E aí você tem a história dos primeiros aquilombamentos, quando eles fazem esse pequeno censo, perguntando quantas pessoas vivem na casa de cada um dos músicos. E eles aumentam sempre um pouquinho mais para manter perto de ti as pessoas que eles queriam em segurança. Mas eram muitos escravizados, a população teve que sumir de alguma forma. E aí procuram altos morros, lugares mais de difícil acesso, e acaba perdendo essa identidade da importância desses escravizados em Santa Cruz. Muitos moradores, e aí isso é uma pesquisa que foi feita pela Júlia Madeira, da comunidade de Mineiro Pau, que antes de começarem, na verdade, no meio do projeto deles, eles começaram a investigar a população e as crianças. E elas sequer se declaravam negros, apesar de ter todo o fenótipo, todo o estereótipo negro. Ser negro era uma coisa muito ruim, era uma coisa feia. E, infelizmente, é essa ideia que a gente tem do racismo estrutural que está aqui enraizado há tanto tempo. E aí, quando você começa a tratar a cultura afro-brasileira com um outro olhar, com uma outra perspectiva, e começa também a mostrar a história de que os negros não nasceram escravos, eles foram escravizados, você começa a ter uma mudança nessa própria reinterpretação das pessoas. A gente ainda tem, principalmente nesse momento político da história do Brasil, muito essa polaridade, muita gente não querendo ser negro para não ser uma minoria, mas a gente vê aqui um trabalho decolonial muito grande acontecendo por movimentos locais. Temos as Mariamas, temos o Mineiro Pau, temos a Sedicom, a Condedini, que ajudam esses jovens a entenderem um pouco mais e se orgulharem dessas raízes africanas. Então a ideia é a gente começar a se enxergar como negros e que isso seja um motivo para transformar a realidade dos negros no nosso país. Não quero que o título de bairro imperial reforce essa questão da escravidão, mas não existiria império se também os negros não estivessem atuando. Santa Cruz teve um matadouro até o período republicano e agora já não era mais uma construção horizontal, ela era vertical, e é onde hoje está o prédio da FATEC. Além disso, nós temos o hangar do Zeppelin, que quando foi construído era para receber o Aeroporto Internacional Bartolomeu de Gusmão. Hoje em dia é uma área militar, que pertence à Base Aérea de Santa Cruz. E é bem ao ladinho dele que está o segundo monumento assinado pelo escritório de Oscar Niemeyer em Santa Cruz, que seria o monumento Santa Pua, em homenagem ao primeiro agrupamento de caça do Brasil, que foi para a Segunda Guerra Mundial. É importante entender que no período da Segunda Guerra não tínhamos esse contingente militar, então foi feita uma comoção ao redor do Brasil, que eles tinham que vir
até o Rio de Janeiro para se alistar. E aí eu gosto de brincar que nem todos os militares que saíram para a Segunda Guerra eram de Santa Cruz, mas quando voltaram, a maioria era aqui. E aí por isso a gente tem o monumento também dos expedicionários bem em frente ao quartel de Santa Cruz. Além disso, nós temos uma das mais importantes zonas industriais do Brasil e a mais importante do estado do Rio de Janeiro, mas infelizmente a gente não tem esse impacto positivo na população. Muitos dos funcionários, eles não são daqui, Santa Cruz acaba sendo só uma passagem para o emprego, e aí a população muitas vezes sofre com o impacto socioambiental, poluição, mas não consegue ter acesso a essa renda. A gente tem projetos sociais que não conseguem patrocínios pelas leis de incentivo, porque muitas vezes a zona industrial prefere investir no que dá visibilidade. A gente está falando do centro da Zona Sul. E aí, com o título de bairro imperial, a gente chega agora com um novo argumento e mostra que a gente tem condições e tem motivos para que eles investam aqui. A gente não quer que eles investam apenas na cultura. Tem toda uma comunidade que precisa deles para crescer. O ideal é que esse dinheiro circulasse mais pela nossa região, porque a população é quem mais sofre. No período que a Companhia Siderúrgica do Atlântico veio para Santa Cruz, a antiga CSA, aumentou em muito os casos de doenças respiratórias na região. Houve uma matança da fauna da Baía de Sepetiba. E aí, muitas vezes, eles centralizam o dinheiro dessas multas e quando é redistribuído, a prefeitura não traz até Santa Cruz. O governo não traz até Santa Cruz. A partir do momento que você mostra que o impacto está acontecendo aqui, vai acontecer como se fossem os royalties do petróleo mesmo. Não tem por que você investir esse dinheiro em outro lugar se quem está sofrendo é aquela região. E aí a gente começa a ter, então, a região se desenvolvendo melhor. Além do Marco 11 no centro de Santa Cruz, temos outros marcos imperiais importantes, históricos. O Marco 7 da Fazenda Nacional, ele é tombado e fica bem próximo ao quartel. Mas na frente do quartel a gente consegue identificar 2 marcos bem pequenininhos e um terceiro que se encontra no pátio interno da Igreja Católica, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição. E esses eram os marcos que mostrariam como se fosse o cercadinho da Fazenda de Santa Cruz. Então era muito mais fácil você localizar eles. Muitos deles se perderam porque os próprios donos dos terrenos onde eles estavam não sabiam a importância. Esse meio foi parar na igreja. Ele foi parar porque fazendo uma obra num quintal, acharam aquilo ali, não sabiam identificar o que era, deram de presente para o museu, que na época a sede do NOP era na lateral da igreja. O museu veio embora, o marco ficou, e quando eu era mais jovem, só diziam para mim que aquilo ali era um toco. E o toco era sagrado, você não podia sentar, não podia encostar, não podia nada, mas ninguém sabia dizer o que era aquilo ali de verdade. E aí, sem saber, você não tem como preservar. Hoje em dia a gente viu que ele acompanha até a cor da igreja. E mais recentemente a gente teve, para esse ano, comemoração bicentenário da independência, a articulação tanto do NOP quanto projetos sociais e de turismo, com o projeto da Andressa, do Descubra Santa Cruz também, motivados por moradores locais, que conhecendo essa história da presença da família real e de Dom Pedro I aqui em Santa Cruz, de participar dessas festividades do bicentenário na cidade do Rio de Janeiro. Então, provocados pelo medo de ter essa ausência de comemoração, de passar em branco essa data que foi importante aqui para Santa Cruz, a gente começou a se articular também politicamente para ter essa comemoração aqui no bairro. E um dos resultados positivos desse movimento que a gente fez foi o reconhecimento, através de uma lei municipal, de reconhecer o bairro como um bairro imperial, para poder também gerar para a comunidade e para o bairro de Santa Cruz, vamos usar um termo mais popular, como um pretexto também para comemoração e receber investimentos de infraestrutura, de logística, para pensar e fomentar também essa área turística de roteiro cultural aqui na região. É importantíssimo para a gente hoje
pensar o que é independência, temas que são caros para a gente, que é a liberdade, e hoje, né, também a questão da democracia. Lógico que quando a gente fala de comemorar o bicentenário da independência, a gente está falando, a gente tem que contextualizar historicamente. Eu sempre brinco com o pessoal que dentro desses 40 anos de núcleo de orientação e pesquisa histórica, eu sou o primeiro coordenador de história, coordenador geral formado em história. O doutor Antônio era médico, o Walter economista, então assim, tinha sempre, tem essa responsabilidade histórica e científica de você atender as demandas do tempo presente. A história não é só a ciência que estuda o passado, ela olha o passado, mas com perguntas que a gente faz no presente. Então, hoje, quando a gente vê o processo de independência, a gente não vê como somente o grito do Ipiranga no dia 7 de setembro. Tem um processo histórico para isso. E outros atores, outros movimentos ao longo da história do Brasil que pensaram também uma independência política e uma emancipação política de Portugal ao longo do tempo. Então é importante a gente valorizar esses outros movimentos também, né? Porque tudo desencadeou no dia 7 de setembro, e analisar historicamente também, porque no período mesmo, é uma curiosidade, né, se comemorava a aclamação do Pedro I e não o grito do 7 de setembro, passou a ser depois, né, no processo mais republicano. Mas o interessante é a gente fazer esse papel do museu. E isso reflete também o atual momento que a gente está fazendo da pesquisa histórica sobre a história do bairro de Santa Cruz, é que tem essa história ligada a esses grandes personagens, a presença dos padres jesuítas, a presença da corte, né, de Dom João VI, Pedro I, Pedro II, aqui na região de Santa Cruz. E a gente também tem os outros personagens da história que contam a história do bairro de Santa Cruz também, principalmente hoje a partir das comunidades, da ocupação do território do bairro de Santa Cruz, tendo as comunidades como um ponto de partida também, né, das pessoas. Elas estão conectadas com a história da cidade e do Brasil, né? Se a gente pensar em processos de remoção, né, de visões estereotipadas e de habitação popular a partir de conjuntos habitacionais. Então, isso também está em Santa Cruz, isso também faz parte da história do bairro, né, dos que habitam, e que, enquanto museu, enquanto pesquisador e historiador, é fundamental a gente ampliar essa concepção de história do bairro de Santa Cruz no tempo presente, né, para fazer sentido, para que a população tenha o total conhecimento da sua história, né, para poder exercer de maneira mais cidadã e consciente o seu papel aqui. Quando eu criei o projeto Descubra Santa Cruz RJ, seria um planejamento para os primeiros 5 anos, onde a gente trabalha principalmente educação patrimonial, mas a primeira atividade que a gente fez foram as caminhadas culturais. São 3 roteiros com 2 horinhas cada um, e a gente tem perspectivas diferentes. A sede da Fazenda Real, e eu gosto de brincar que eu foco muito isso, que é para lembrar que a gente existia antes de Petrópolis. Temos também Santa Cruz, que alimenta toda a capital nacional, e a gente fala da importância da chegada do matadouro público industrial no período imperial em Santa Cruz, e os avanços tecnológicos que trouxeram para cá. Por exemplo, as pessoas não sabem, mas o primeiro telefonema de todo o hemisfério sul do planeta aconteceu aqui, de Santa Cruz para o Paço de São Cristóvão. Muitas vezes, quando a gente vai em Petrópolis, que o telefone está lá, tem uma plaquinha desse tamanho que fala sobre ele, mas o próprio guia não sabe ou não quer referenciar Santa Cruz para dizer que aquele telefone aí pertenceu a uma história que aconteceu antes deles. Terceiro roteiro, residências, marcos e referências mundiais. E aí a gente conhece um pouco desses marcos históricos que eu falei para vocês. Conhecemos, por exemplo, a Fonte Wallace, que foi um presente para o imperador. Na época, o Brasil era tão importante que recebeu 3 dessas fontes. E a de Santa Cruz é a mais fácil de acessar. A outra se encontra na Gávea, no Museu Histórico da cidade. E a terceira na Floresta da Tijuca. Então, só aqui você chega de BRT, trem, ônibus. E muitas vezes os moradores passam por ela sem ter noção da real importância. Na Europa, até hoje, elas são utilizadas para as pessoas beberem água potável. Então, você está numa caminhada, você para com essa fonte, coloca essa garrafinha lá, enche e vai beber água.
Aqui elas deixaram de servir como chafariz, não eram mais fontes, porque a fonte original era em frente ao quartel. Elas deixaram de funcionar como chafariz já no período de César Mar, na década de 90, por causa do crescimento da dengue. Então, eles tiveram que fechar esses lugares que acumulariam água. Continua sendo um monumento histórico em frente, numa praça bem central do bairro, e as pessoas que passam por lá não têm noção da importância dela. A gente começa o projeto Descubra Santa Cruz RJ com as caminhadas, mas vai também às escolas fazer palestra, traz escolas públicas para conhecerem esses lugares, pensando mais à frente. A gente quer que Santa Cruz esteja realmente no mapa turístico do Rio de Janeiro. E isso vai gerar emprego, vai gerar renda. Então, esses alunos que estão hoje em dia na escola, vai ser um de obra que vai estar trabalhando aqui quando a Santa Cruz for consolidada como destino turístico. No meio do planejamento, veio o Bicentenário da Independência. E aí tivemos algumas reuniões pensando em Santa Cruz ser inserido nesse mapa, nas atividades da prefeitura. O projeto acabou não acontecendo, mas a sementinha e a dúvida ficou plantada lá. Então, em setembro do ano passado, nesse mesmo prédio, durante uma audiência pública, em que estava presente o presidente da Câmara dos Vereadores, solicitamos a eles o reconhecimento do título de bairro imperial. Inspirado em São Cristóvão, recebeu esse título quando celebramos 200 anos da chegada da família real no Brasil. Agora a gente tinha o argumento de 200 anos da independência para reconhecer Santa Cruz como bairro imperial. A ideia é pensar nas perspectivas e potencialidades do bairro. Eu sei que reforçar esse título de imperial muitas vezes fere algumas lutas que a gente tem hoje em dia, principalmente na ideia do decolonial, que seriam os novos museus. Mas quando a gente pensa em gerar renda, gerar emprego, a gente tem dados concretos que falam que Petrópolis movimenta mais de 2 milhões de reais por ano. São quase 200 mil turistas, 42 mil vagas de emprego indireto, 8 mil vagas de emprego direto. E aí você pensa que uma moradora de Santa Cruz, formada em guia de turismo, tem que acordar às 3h30 da manhã para fazer dinheiro lá em Copacabana. Você vê que tem, sim, como fazer o contrário e trazer as pessoas para conhecerem a história aqui. E aí, por mais que você não ganhe tão bem quanto em Copacabana, tem a questão da qualidade de vida. O do poder estar mais no seu território, poder fazer pelo seu território. Então, quando a gente fala muito em história e desenvolvimento, né, pensando, né, o que mudou no bairro nos 200 anos, né, e recuar no tempo e voltar, a gente sempre pensa, eu sou que vou pensar historicamente sobre isso, e mudou para quem? Né? Então, sempre eu vou ter que participar, que grupo eu vou estar falando que mudou, né? Qual o grupo que foi beneficiado ao longo da história do bairro, né? Desse processo de independência, desses 200 anos. Então, assim, a gente sempre pensa, a gente tem que pensar a cidade, né, como lugar que está avançando, né, na marcha para o oeste, né? Você tem aí nos anos 60, Avenida Brasil, criação de distrito industrial, né, que tem um samba que foi feito por uma escola municipal que é maravilhoso, que chama o Distrito Industrial de Santa Cruz de Eldorado Fracassado. Né, porque se criou narrativas que as pessoas iriam trabalhar, ter emprego na indústria e tudo mais, e o que não aconteceu. Então, a gente faz o que a gente consegue fazer para poder ofertar à população esse conhecimento para que ela, tomando posse disso, tome as melhores decisões possíveis que estejam cabíveis para ela poder fazer essas mudanças que são necessárias. Né? Mas, no geral, acho que é sempre positivo, né? Para a população despertar, nem que seja o próprio debate, né? de que se tem outras prioridades ou não, mas que comece alguma coisa. Acho que o bacana é isso.